Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo SOS Pub. Meu nome é Mayara Bassanelli, essa aqui é a Athena Taj Mahal, minha aualzinha fofinha. E hoje chegando aqui no nosso canal Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca. Vocês podem ver que esse meu livro já tá todo com marcação, porque na verdade eu já fiz um post sobre ele lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em conferir. Agora, merchan à parte, vamos para a Agatha Christie, o que interessa, Um Corpo na Biblioteca. Gente, Agatha Christie, na verdade, ela é conhecida como a rainha do crime, porque ela é uma das escritoras mais incríveis do gênero ficção policial. Ela nasceu em 1890. Na verdade, seus pais acreditavam que ela seria pianista, mas ela largou essa carreira musical. Por quê? Porque ela amava a escrita e era isso que ela queria se dedicar. Seu sobrenome, Christie, na verdade, vem do seu primeiro marido. Ela foi voluntária no exército da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eu imagino que essa mulher viu, viveu e escreveu. Para quem não sabe, na verdade, essa era uma curiosidade que até eu desconhecia, até ir procurar mais a fundo sobre a Agatha. Em alguns sites eu encontrei falando que esse início dela na escrita de ficção policial, na verdade, se deu por uma brincadeira da irmã dela. A irmã, quando a Agatha Christie foi por exército da Cruz Vermelha, pediu para que ela escrevesse uma história. E que fosse uma história onde ocorresse um assassinato e não se fosse possível descobrir quem era o assassino. Vocês acreditam que por causa de uma brincadeira assim entre irmãs, surgiu uma das maiores escritoras? Mas não se engane quem acha que, gente, é só talento, viu? Porque ela deixa bem claro aqui no começo desse livro que as suas criações ela compara as suas criações a uma receita. Então é aquela coisa que o Poe falava, criação literária não é uma inspiração divina. Ela vem do trabalho árduo do escritor. Mas vamos falar então de Um Corpo na Biblioteca. Um Corpo na Biblioteca, na verdade, ele é um livro bem curtinho. Você vai conseguir ler, se pegar, você lê num dia só, porque você não vai querer parar até descobrir quem é o assassino. Ele conta a história de uma mulher que é encontrada morta na biblioteca da casa de um coronel. E o coronel e a sua esposa alegam não conhecer aquele cadáver, quem seria aquela pessoa. Só que além desse crime, acontece próximo a dali, depois de um tempinho, eles descobrem um carro em chamas em que tem o corpo de outra moça dentro. Complicado? Complicado. Mas não para nossa querida Miss Marple. Miss Marple é a detetive fofíssima da Agatha Christie, minha gente. Eu vou ler para vocês como ela é descrita por um dos personagens do próprio livro da Agatha. Lá no salão, junto à terceira coluna esquerda, está sentada uma senhora idosa, com uma fisionomia tranquila e plácida de solteirona e uma mente que penetra as profundezas da iniquidade humana e as revela à luz do dia. Chama-se Miss Marple. É da aldeia de St. Mary Mead, que fica a 1,5 quilômetros de Gossington, que é onde ocorreu o crime. E é amiga dos Bantry. Bantry, na verdade, são os donos da casa em que ocorreu o primeiro assassinato. E no que diz respeito a crimes, ela é a melhor.
Então, nossa detetive aqui é uma mulher, é uma senhora lindíssima, fofíssima, esperta e conhecedora da natureza humana. Essa é a chave para o sucesso dela. Mas como esse livro vai retratar desde quando os crimes são encontrados até desvendá-los. E como ele é narrado? Na verdade, não é a Miss Marple que narra. Ele é uma narração expressa em terceira pessoa. E nós temos, pelos capítulos, nós temos 2 focos diferentes. De vez em quando, o livro vai focar nos policiais que estão encarregados do caso. E nas outras vezes, ele vai focar na Miss Marple, com a senhora Bantry, e o que elas estão descobrindo. Por que isso, minha gente? Porque a Miss Marple, ela não trabalha com os policiais, porque os policiais não são muito fãs dela. Eles acreditam que por ter sido um crime em outro lugar, não na aldeia dela, ela não vai ser capaz de desvendar quem é o assassino. Mas, gente, vou lhes contar a verdade. Ela descobre tudo o que aconteceu muito antes da polícia. Você fica até de queixo caído. Eu confesso para vocês que por 1/1000 de segundo eu pensei na possibilidade do assassino. Mas eu cheguei à conclusão que aquilo não era possível de jeito nenhum, porque ele não teria um motivo para fazer aquilo. Eu caí realmente nas palavras que a Miss Marple usou. A Miss Marple, ela logo no começo, gente, ela já meio que já saca o que tá acontecendo. Ela só espera mais informações para confirmar. Ela até fala na possibilidade de um segundo e de um terceiro corpo serem encontrados. E, a dificuldade nesse caso é que todo mundo tem sido crédulo e ingênuo demais. Não se pode simplesmente dar-se ao luxo de acreditar em tudo que as pessoas nos dizem. Quando há algo de suspeito, nunca acredito em nada. Conheço muito bem a natureza humana. Eu caí exatamente no que a Miss Marple falou. Acreditei em todo mundo, fui ingênua, então eu não consegui perceber quem era o assassino. E o pior, eu acho que o mais incrível daqui, você por 1 minuto, você talvez pense em quem é o assassino, mas você não vai compreender como ele cometeu o crime, de tão perfeito que é. Eu não vou falar mais nada assim, digamos, da história específica. Não vou nem apresentar os personagens, porque é muito interessante para vocês lerem. E se eu começar a falar, talvez eu dê muito spoiler do que vai acontecer. Então eu separei algumas citações que eu acho que são bem legais de pontuar, porque são características da escrita da Agatha e que vão mais fundo ainda do que ser só a história. Vão além, eles mostram, eu acho que como a própria Agatha pensava o mundo. Então vamos lá. Tem uma parte muito interessante que é quando o doutor ele vai ver a data de o horário de morte da menina que foi encontrada na biblioteca. E ele fala assim, que a hora do crime foi entre 10 e meia-noite, mais ou menos. Daí a polícia pergunta, você não pode precisar mais? Daí o médico ele meneia a cabeça com um ligeiro sorriso e responde, não quero arriscar minha reputação profissional, nem antes das 10, nem depois da meia-noite. Olha a lacuna de tempo que ele coloca aí. Porque o que? Ele não quer arriscar a profissionalidade dele. Eu não consideraria isso ser profissional, mas, né? Essa citação eu coloquei porque é bem típica daquele Zé Povinho que fala que tudo é culpa da mulher.
que acontece? O corpo é achado na casa dos Bantry, né? Então, começa uma fofocaiada na vizinhança, falando que provavelmente aquela mulher era amante do coronel. E eles se desentenderam e ele acabou nela, né? Então, ó, tem um comentário assim, falando sobre a esposa do Bantry. Ela vive ocupada demais com seu jardim e não cuida do marido. É preciso estar sempre de olho nos homens. Sempre, sempre. Vamos lá. Vamos supor se aquela mulher fosse mesmo amante do Sr. Bantry. Que culpa a mulher dele tem? Quem fez errado foi ele, não ela. Não ela, sociedade. Vamos pra próxima. Já estou mais calma. Esse na verdade eu separei porque é muito legal. É a Miss Marple falando sobre um dos personagens. E eu achei a frase tão assim, uma daquelas frases que a gente deveria levar pra vida, sabe? Porque esse personagem, ele passou por muitas dificuldades. Ele enfrentou muitos traumas, né? Perdeu membros da família, os filhos e tal. E mesmo assim, ele persistiu, ele não ficou reclamando lá, ele prosseguiu a vida o melhor que podia. Então ela fala assim, ó, que sobre esse homem. Seu rosto era forte e vigoroso, muito bronzeado e seus olhos eram de um azul brilhante. Não havia sinal de doença ou de fraqueza. As linhas profundas de sua face eram sulcos de sofrimento e não de fraqueza. Ali estavam desses homens que nunca afrontam o destino, mas o aceitam e se tornam vitoriosos. Achei essa frase bem bonita, pra gente refletir sobre a nossa vida. Qualquer coisinha que acontece, a gente já começa a reclamar. E não é assim que a banda toca. A próxima citação, na verdade, é a própria Miss Marple falando. E eu acredito que seja o motivo pelo qual ela consegue desvendar os crimes, mesmo não sendo na aldeia dela. Ela fala que a natureza humana é sempre a mesma em toda parte. E ela ainda fala isso de uma forma meio triste, coitada. Porque é verdade. É verdade. Infelizmente, não é sempre por um lado bom. Às vezes, essa natureza humana, né, complica. A última citação que eu separei, minha gente, ela na verdade fala sobre casamento. Então, ó, é pra vocês aí casados, viu, meus anjos? É a Miss Marple falando pro casal. Tudo corre pela aldeia. O tipo de brigas que vocês têm, típicas dos primeiros dias de casamento. Muito, muito diferente das relações ilícitas. Já se disse, a senhora sabe, e eu acho que é uma verdade, que um casal só pode brigar de verdade quando é realmente casado. Quando não há nenhum vínculo legal, as pessoas são muito mais cuidadosas. Tem que se convencer de que tudo é feliz e sereno. Elas têm de se justificar, não ousam discutir. As pessoas casadas, já notei, gostam muito de brigar e também das reconciliações. Vocês acham que a Miss Marple está certa, minha gente? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Se você já leu Um Corpo na Biblioteca, por favor, compartilha com a gente a sua experiência. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de olhar lá no blog. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!